Olá, Mente Fit, sejam todos bem-vindos, bem-vindas para mais um encontro transformador. Sejam todos bem-vindos. Tem alguém com fobia de água aí? Já manda um aviãozinho para os amigos, alguém que você conhece que tem fobia de água e vem pra cá. Quando o medo é mais profundo do que parece. Tem pessoas que olham para a água e o corpo reage imediatamente. Vem tensão, medo, desespero, sensação de perda de controle. Mesmo sem perigo real. E muita gente acha que isso é só o medo de água. Mas não é tão simples assim. Às vezes, o medo não é da água. É da sensação que ela provoca. Já parou para pensar nisso? É o seu caso? Você tem medo de água? Fobia de água? Runner, seja bem-vindo. Bem-vinda, Charlie. Quem está chegando, sejam todos bem-vindos. Porque dentro da água, você não sente o chão. Não sente no controle total, não sente estabilidade. Então, tudo isso provoca aquela sensação de insegurança. Então, para algumas pessoas, isso ativa um medo muito profundo. E ela entra em pânico. O corpo começa a reagir como se estivesse em risco, mesmo racionalmente sabendo que não está. Porque o sistema emocional não responde só à lógica, ele responde ao que sente. E quando existe insegurança interna, situações de vulnerabilidade podem ativar medo intenso. A fobia é terrível. Então, a pessoa evita a piscina. Talvez por um motivo, a pessoa, por exemplo, já jogaram a pessoa dentro da piscina, que eu acho que é uma brincadeira muito besta e muito perigosa, por sinal. Quantas pessoas já ficaram tetraplégica, paraplégica por causa de quedas, de fraturar a coluna quando empurra na piscina. Eu acho uma brincadeira assim muito besta, né? Final de festa, muitas vezes ocorre isso e é muito perigoso. E dali pode sair um grande trauma na vida da pessoa. Ou quando criança, né, que as brincadeirinhas de jogar. Mariana, seja bem-vinda. De jogar a pessoa na piscina. Tudo isso pode causar o trauma e virar uma fobia. Evita o mar, né? A pessoa começa a evitar o mar. Evita a profundidade. E muitas vezes sente vergonha disso. Porque é fora do controle dela. E para quem está de fora, não entende. Mas para a pessoa é terrível. Ela não tem controle sobre isso. Mas o corpo sente uma ameaça real. Lembra que eu comentei ontem sobre o real e imaginário, que o nosso cérebro não sabe distinguir quando é real e imaginário? E quando a pessoa tem medo, ela cria aquela fantasia, aquele negócio de que aquilo lá é real. E daí ela sofre com isso, realmente ela entra em pânico. Mas nem todo mundo entende isso, né? Já acha que é frescura, mas não é bem assim. Fobia não é frescura. Assim como eu falei ontem sobre fobia de dirigir, a fobia de água é a mesma coisa. E quanto mais a pessoa tenta forçar, mais o corpo reage. Porque medo não se resolve na pressão. É pior. Só vai piorar a situação se você quer resolver na pressão. Ele se resolve entendendo a raiz. E na TRG, a gente entende que o sistema emocional cria associações. Por exemplo, experiências, como eu falei antes, a respeito de jogar na piscina, que depois a pessoa não pode ver uma piscina, que já entra em pânico. Traumas, né? Alguma coisa que aconteceu de repente, lá atrás, quando criança. Às vezes escuta uma história de alguém que morreu de afogamento no rio, algo assim. Qualquer coisa que o inconsciente associa com perigo
ele vai causar essa fobia hoje na vida adulta. Então, sensações de insegurança. Então, tudo isso fica registrado no sistema emocional. E por isso o trauma. Então, isso não vem de agora, não é simplesmente eu olhei para a água, agora eu tenho medo de água. Não, isso já vem lá de trás. E depois o corpo reage automaticamente, mesmo quando o perigo não existe. Então, isso não é frescura, não é fraqueza, é um sistema emocional tentando proteger você, mesmo que de forma exagerada. É o seu caso? Você tem medo você tem fobia de água? Quem aqui já passou por isso? Ou já conseguiu ser curado disso? Enquanto esse registro continua ativo, o medo continua comandando a reação. E na TRG a gente trabalha exatamente nisso. Acessa esses registros e reprocessa estas respostas emocionais. Ou seja, a gente vai na causa e ajuda o corpo a sair desse estado de alerta. Então, por isso é muito importante buscar fazer o reprocessamento de tudo, vir lá de 0 a 5 anos, começar tudo. Onde ficou isso? Porque às vezes a pessoa chega assim, não, eu quero resolver o trauma. Aconteceu isso, me jogaram na piscina lá, tal dia, tal época da minha vida, e agora eu quero resolver isso. Mas é muito importante fazer todo o reprocessamento e ver todas as raízes que geram esse gatilho. Porque provavelmente, às vezes só o fato, jogou, tudo bem, jogou, entrou em pânico, mas o que já vem lá de trás, que não foi resolvido, que a hora que fazer com esta ação vai ainda agravar o que você sente. Entende? Então, o inconsciente está sempre gerando gatilhos de tudo aquilo que ele faz uma associação. E quando a TRG limpa tudo, resolve toda essa raiz, o corpo volta a sentir segurança. A pessoa volta a se sentir segura. E agora eu quero te perguntar, quantas vezes você evitou algo, não porque era perigoso, mas porque o seu corpo não se sentia seguro? Reflita sobre isso. O medo de água é o sintoma, mas o que está por trás disso que precisa realmente ser resolvido? Paulo Roberto, seja bem-vindo. O que realmente precisa ser resolvido para você se libertar dessa fobia de água? Se essa live fez sentido para você, curta, compartilha com mais pessoas, porque a fobia de água não é só a água, não é só o medo de água que você tem. Ela está limitando a sua vida de muitas coisas, de muitos sonhos que você não tira do papel devido a esta fobia. Ela te bloqueia de outras coisas que você tem vontade de fazer, porque tudo que o nosso inconsciente associa, ele gera bloqueio como proteção, porque o nosso inconsciente não faz outra coisa a não ser proteger. Então, qual a sensação de perder o controle? A instabilidade que você sente. Como eu disse no início, a fobia de água é apenas o sintoma. Eu tinha fobia de água na minha infância, depois da TRG saiu essa fobia e hoje estou muito bem. Aí, que lindo, gente. Que lindo. Então, compartilha essa live com a pessoa que você... Todo mundo tem alguém que tem essa fobia, por perto. Alguém, né? Um amigo, alguém que você precisa compartilhar isso. Compartilhe com essas pessoas que você vai estar me ajudando a salvar vidas. E também, se você ainda não me segue, aqui no Instagram, é @ClaudetteVanin. Se inscreva,
lá no YouTube, que eu estou sempre postando conteúdo sobre saúde emocional e a terapia TRG, tá? Então, se você gostou, curta, compartilha, comenta, que vai ser distribuída para mais pessoas essa live. Deus abençoe cada um de vocês pela participação e nos vemos na quinta-feira, às 19h07, com mais assuntos sobre fobias. Até lá. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.